Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estamos iniciando agora a nossa quinta aula online referente à nossa quarta unidade de estudos. Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre medida de volume, no capítulo 10, na página 291. Para medir a quantidade de ar que ocupa uma sala ou uma caixa, calculamos o volume. Então, calcular o volume é saber qual é a quantidade de ar que ocupa em um determinado recipiente ou em um determinado ambiente. Esse cálculo é feito em figuras sólidos geométricos espaciais, ou seja, aqueles sólidos que possuem três dimensões: o comprimento, a altura e a largura. Então, para isso, nós vamos utilizar uma medida que é o metro cúbico. Como nós vimos, quando nós trabalhamos medida de comprimento, nós utilizamos apenas um metro. Quando nós falamos em área, que são duas dimensões, altura e base, nós falamos de metro quadrado. E agora falando de volume, que são três dimensões, além do comprimento, da altura, tem a largura, nós estamos falando de metro cúbico. Então, a unidade fundamental para medir o volume é o metro cúbico, que é representado assim, ó, m elevado a 3. Então, nós vimos no comprimento é só m, na área é m elevado a 2, m ao quadrado, e aqui é m elevado a 3, que nós falamos m ao cubo. Essa unidade corresponde ao espaço ocupado por um cubo que tem 1 metro de aresta. Tá aqui a figura, lembra aqui do cubo? Então, esse cubo ele tem três dimensões. Ele tem aqui a parte do comprimento, ele tem aqui a parte da altura e tem também a largura. Então, como eu tenho três dimensões, eu tenho metro elevado a 3, ó, metro ao cubo. E essa unidade fundamental é para saber qual é esse espaço aqui dentro desse cubo. Quanto de ar caberia aqui dentro? Ele tendo 1 metro em todas as suas arestas. Essa é a tabela das unidades da medida de volume. Então, a unidade fundamental, como nós vimos, a unidade central é o metro cúbico. Os múltiplos são decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. Os submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Nós vimos essas mesmas tabelas quando falamos de medida de comprimento e medida de área. Só que a diferença é que quando nós falamos de medida de comprimento, cada uma dessas casas correspondiam a 10 unidades. Então, se eu queria mudar de decímetro para metro, eu vou dividir por 10. Quando a gente fala de área, cada uma dessas casas corresponde a 100 unidades. Então, se eu estou no decímetro quadrado, que é a área, e eu quero ir para um metro quadrado, aí eu vou dividir por 100. Só que aqui no volume, no metro cúbico, cada uma dessas casinhas vai corresponder a 1000 unidades. Então, se eu estiver aqui no decímetro e eu quiser ir para um metro, eu vou ter que dividir por 1000. Então, se eu estou no valor grande e eu quero ir para um valor pequeno, eu multiplico cada uma dessas casas por 1000. Se eu estou numa casa pequena, num valor pequeno, e eu quero ir para um grande, eu vou dividir cada uma dessas casas por 1000. Então, se eu estou aqui no quilômetro e eu quero ir para o metro, eu vou multiplicar uma vez por 1000, vou chegar no hectômetro. Multiplico outra vez por 1000, chego no decâmetro. Multiplico a terceira vez por 1000 e chego no metro cúbico, tá? Então, cada uma dessas casinhas vão corresponder a 1000 unidades no volume, que é diferente do comprimento e da área. Na página 299, nós vamos ver como é que faz para calcular o volume de um paralelepípedo. Então, o paralelepípedo ele tem essa forma. Vocês viram, inclusive, nós fizemos uma prova. Ele lembra uma caixa de sabão ou então uma caixa de sapato, tá? Esse paralelepípedo, ele tem o comprimento, que é esse segmento que eu destaquei aqui de vermelho. Ele tem a altura, que está aqui, ó, de amarelo. E ele tem, além disso, também a largura, ou seja, ele tem 3 medidas. No cálculo da área de um retângulo, a gente multiplica base vezes altura. Aqui no volume, nós vamos multiplicar também os 3 valores. Então, vamos multiplicar a medida do comprimento, C, a medida da largura, L, e a medida da altura, A.
Então, a gente vai pegar essas 3 medidas e vai multiplicar. Sendo assim, a gente encontra o volume do paralelepípedo. Por exemplo, esse paralelepípedo aqui, ó, eu botei uma legenda. Aqui V é o volume, C é o comprimento, L é a largura e A é a altura, tá? Então, basta multiplicar os 3 valores. Vamos fazer, por exemplo, o volume desse paralelepípedo. Suponha que ele tenha 5 centímetros de comprimento, 2 centímetros de altura e 3 centímetros de largura. Como nós faríamos para calcular esse volume? É só multiplicar esses 3 valores. Então, nós vimos que o volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o volume vai ser igual a 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30. Aqui, centímetros cúbicos, centímetro elevado a 3. Você lembra de área? Centímetro ao quadrado. Volume, centímetro cúbico. Por quê? Porque nós estamos multiplicando 3 centímetros, olha. Esse com esse com esse. 3 unidades. Então, fica centímetros cúbicos. Vamos fazer esse outro exemplo desse outro cubo, paralelepípedo aí. Eu quero saber o volume desse paralelepípedo que apareceu. Então, nós vimos que para calcular o volume, basta multiplicar o comprimento pelo valor da largura pelo valor da altura. Aqui o comprimento é 4, a largura é 2 e a altura 8. Então, nós vamos fazer 4 vezes 2 vezes 8, que dá 64. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 8, 64, olhe, centímetros ao cubo. Porque estamos falando de volume, tem 3 medidas, tá? 64 centímetros ao cubo. E agora nós vamos falar sobre volume do cubo. Aqui está o cubo. Então, o cubo, ele parece com o paralelepípedo, só que com uma diferença. As arestas do cubo têm todas a mesma medida. No paralelepípedo, não. A altura é diferente do comprimento, que é diferente da largura. Aqui no cubo, todas essas medidas vão ter o mesmo valor. Já que o cubo é formado, as suas faces são quadrados. E os quadrados têm os 4 lados com a mesma medida. Então, aqui, o comprimento, a altura e a largura do cubo possuem o mesmo valor. Então, para calcular, nós podemos utilizar a mesma fórmula. Multiplica o valor do comprimento pelo valor da largura pelo valor da altura, que são iguais. São todos os 3 a mesma medida. Então, nós podemos utilizar também, que é aqui a aresta elevado a 3, da mesma forma que nós fizemos com a área. Lembra que na área do quadrado é L elevado a 2? Então, aqui nós podemos fazer a aresta elevada a 3. Então, vamos fazer o exemplo desse cubo. Digamos que ele tenha 3 centímetros de aresta, ou seja, vai ter 3 centímetros de comprimento, 3 na altura e 3 na largura. Vamos fazer primeiro por essa fórmula. Então, basta multiplicar 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27 centímetros ao cubo é o volume desse cubo. Se eu quiser fazer dessa fórmula, não tem problema. Eu vou colocar, ó, 3 elevado a 3. 3 é o valor que está aparecendo, que é o valor da aresta, elevado a 3, porque ele aparece 3 vezes. Então, aqui a minha base é 3, o meu expoente é 3. Então, 3 vai aparecer 3 vezes. Olha o que ficou, 3 vezes 3 vezes 3, que é o que nós já tínhamos quando utilizamos essa fórmula aqui, que dá 27 centímetros ao cubo. Então, nós podemos utilizar essa mesma fórmula tanto para o paralelepípedo quanto para o cubo. É multiplicar o comprimento pela largura, pela altura, tá? Então, vamos fazer o exemplo desse outro cubo aqui. Esse cubo, ele tem aresta 5, ou seja, o comprimento, a altura e a largura dele medem 5. Então, para calcular o volume, é só fazer 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5. Olha, não é soma, é multiplicação, tá? Não é 5 mais 5, 10 mais 5, 15, não. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Como atividade, vocês vão responder a atividade da página 299, das questões 37 até a questão 43. Bons estudos e até a próxima aula.